Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 30. Existem outros versículos que eu poderia usar, porque a mensagem é temática, ela não é textual. Então eu vou usar esse versículo, mas tem outros. Ok? Porque um dado que eu falo da mensagem, eu cito esse versículo. Então eu vou usá-lo. Evangelho de João, capítulo 7, versículo 30. Procuravam, pois, prendê-lo, está falando acerca de Jesus. Mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora. Procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora. Eu quero falar com vocês sobre aspectos importantíssimos do tempo. Essa coisa fenomenal que é o tempo. Uma definição que eu já dei em outra mensagem sobre tempo, uma definição bem simples, né? O que é o tempo? Sucessão de dias, horas, meses, minutos, segundos, anos, que dá ideia ao homem de passado, presente e futuro. Isso aqui é uma definição muito simples sobre o que é o tempo. Agora eu quero falar alguns aspectos que são importantes para a gente poder entender alguma coisa sobre o tempo. Primeira coisa, o primeiro aspecto que eu quero falar do tempo é o tempo de Deus. Tempo de Deus. Você tem que entender uma coisa em primeiro lugar: Deus é atemporal. Deus vive. Essa palavra, eu estou usando uma linguagem humana para definir, mas não tem essa linguagem. Deus vive no tempo da eternidade. Para Deus não tem passado, para Deus não tem presente nem futuro. Para Deus é eternidade, o tempo todo. É um atributo da divindade. É um atributo exclusivo da divindade. O homem é eterno, porque Deus deu a eternidade, mas o homem nasce. Deus é eterno por existência. Então Deus é atemporal. Deus sempre vive no tempo da eternidade. Por isso que o Salmo 90, versículo 2 e 4 diz: antes que os montes nascessem e que tu criastes a terra e o mundo, sim, de eternidade em eternidade tu és Deus. 1000 anos são para ti como o dia de ontem, como a vigília da noite que passou. O Salmo 102, versículo 27 diz: tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. E o Salmo 83, versículo 18, quando diz que Deus, só Ele tem o nome Jeová. Só Ele tem esse nome. Esse nome indica a eternidade de Deus. Um Deus que existiu, que existe e sempre existirá. Um Deus que realizou, realiza e sempre realizará. É um Deus de ação e de poder o tempo todo. Vai entrar nessa de querer entender o tempo de Deus. Isaías 46:10 diz assim, que ele, isso é o que está em Isaías 46, versículo 10. Diz o texto que ele faz o fim desde o começo. E desde a antiguidade anuncia as coisas que vão acontecer. Dá para entender esse negócio? Dr. Miles Monroe é que fez uma demonstração uma vez muito interessante. Como é que Deus faz? Aí diz assim, aqui está Deus, o início. Deus vem, vai lá no fim e faz. Volta e começa. O fim já foi feito. Vai entender. Vai entender esse barulho. Você tem que entender o seguinte: Deus é o criador do tempo. Só para você entender como é que Deus é atemporal. Gênesis 1,14, quando Deus diz: se haja luminares na expansão dos céus, para quê? Para fazer separação entre dia e noite e para que haja governo de tempos, de anos. Então Deus é o criador do tempo. Para você entender esse barulho, é muito perigoso você querer dimensionar o tempo de Deus no cronos do homem.
Muito perigoso. Por exemplo, eu quando era garoto aqui na igreja, com meus 14, 15 anos, lá na Honório Bicalho, eu ouvi um grande pregador, eu sou fichinha perto dele, grande pregador. Ele falou uma coisa, aí o pastor Santos, que não era brincadeira, o pastor Santos disse assim, operário de Jesus, essa daí não, essa é perigosa. O cara fez uma afirmação, eu tinha 15 para 17, não, desculpa, 14 para 15 anos. Aí ele disse assim, nunca me esqueço, num domingo, uma mensagem tremenda, ele disse assim, irmãos, eu não estou definindo, mas eu acredito que entre 15 a 20 anos Jesus volta. Eu estou com 58, quer diminuir 15? Hã? Quer diminuir 15? Bota lá os 15, olha o tempo que passou. O que ele fez? Por causa dos acontecimentos, ele teve uma perspectiva do tempo do homem no tempo de Deus. Agora eu vou te mostrar, só para você ter uma ideia do tempo de Deus no cronos do homem. Para você não cair na bobagem de querer dimensionar o tempo de Deus. Hebreus 1:1. Havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas, nos falou nesses últimos dias pelo Filho. Para Deus, últimos dias tem mais de 2000 anos. Havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas, nos falou nesses últimos dias pelo Filho. Então, Deus, que está na eternidade, quando ele entrou no cronos do homem, que o homem, o tempo do homem é o cronos, né? 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas, 10 horas, isso é o cronos. Então, quando Deus entra no cronos, ele ainda diz assim, olha, últimos dias para mim, aí no tempo de vocês, já tem mais de 2000 anos. O que é últimos dias para nós, de um mês? Dia 25, dia 26, dia 27, dia 28, dia 20... É uma coisa próxima. Para Deus, tem mais de 2000 anos. Como é que você quer entrar nessa história do tempo de Deus? Por causa dessas coisas que eu falei para você, sobre o tempo de Deus, aprenda o seguinte. Primeiro, Deus não precisa do tempo. Ele usa o tempo devido à limitação humana. Segunda verdade, que você tem que ter no teu coração. Deus jamais chega atrasado e jamais chega adiantado. Deus opera e age sempre na hora certa. Gálatas 4:4 diz assim, e vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, isso é, no tempo exato, aconteceu. Então, agora escute o que eu vou te falar. Deus vive no tempo da eternidade. Para ele não tem cronos, para ele não tem ontem, não tem amanhã, não tem passado, presente e futuro. E além disso, Deus possui um atributo da onipotência. Ele faz o que ele quer. O Salmo 33, versículo 9 diz, falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Então, preste atenção. Que você tem que entender eu. Deus, no tempo da eternidade, já operou o milagre que você precisa. Ele já fez. Só que ainda não está na hora de receber. Você recebe daqui a 3 meses, você recebe daqui a 6 meses. Ou talvez alguma coisa que você vai receber nessa semana, no cronos do homem, eu entrando no eterno, Deus já fez há 20 anos atrás. Já estava feito. Mas só que a hora certa é agora. Então fique tranquilo, é por isso que a Bíblia diz no Salmo 68, versículo 4, cantai a Deus, louvai aquele que vai sobre os céus, pois o seu nome é já. Isso é, Deus faz, Deus realiza. Fique tranquilo que tudo que Deus te prometeu, que tudo que Deus tem falado, que todas as promessas dessa palavra para quem é fiel, vai acontecer na hora certa, porque o tempo de Deus não é tempo errado. Quando eu falo sobre tempo, falei do tempo de Deus. Eu vou falar do tempo do homem.
Aí mudou. O tempo do homem, o ser humano, primeiro ele tem várias etapas. 9 meses para nascer. 1 ano para falar mamãe e papai. E começar a andar. 9 a 12 anos para descobrir que papai e mamãe não são super-heróis e que o mundo não é uma fantasia. 21 anos para atingir uma certa maturidade. Por aí 30, pode ser 29, 30, 31, para atingir o limite máximo da maturidade. A partir daí só acumula experiência. Então me perdoe, se o cara é Zé Mané aos 30, vai ser Zé Mané aos 40, vai ser Zé Mané aos 50 e vai ser Zé Mané aos 70. Se for Zé Bobão aos 30, vai ser Zé Bobão. Aos 40 vai ser Zé Bobão. Aos 50 e Zé Bobão até 90 anos. Porque o limite máximo da maturidade é até 30 anos. Depois ele só acumula experiência. E quando ele pensa que sabe das coisas, está na hora de morrer. Sobre o tempo do homem, o ser humano, é a criatura mais ignorante quando nasce, para ser a mais inteligente quando cresce. Isso só é possível por causa do tempo e das relações sociais. O ser humano é o mais ignorante quando nasce, para ser o mais inteligente quando cresce. Isso só é possível através do tempo e das relações sociais. Se pegar um ser humano que acabou de nascer e isolá-lo numa bolha, sem contato nenhum humano, vai crescer um monstro que não sabe falar nem andar. Diferente de um gato. Por exemplo, a mãe gata não ensina o gato a miar. Ele precisa ouvir um miado para ele miar. A mãe gata, atenção, miau, miau. Não. Miau, miau. Não. De novo. Igual você fala, mama. Fala, filho. Mama. Ai, meu filho é inteligente, mãe é boba, né? Que menino! É igual a todos os outros. Mas que menino falou mama? A gata, ela não ensina o gato a miar. Está impregnado nele. Se ele ouvir um miado, ele dá o miado e acabou o papo. Ela não ensina ele o instinto animal, porque ele não tem domínio de existência, está impregnado nele para ele realizar aquelas coisas para sobreviver. Agora o ser humano não. O ser humano tem que aprender com o outro. Isso leva tempo. Agora imagine, Jesus que é Deus e estava no tempo da eternidade, onde não é tempo, simplesmente a eternidade. Como homem, ele se submeteu ao tempo do homem. Em Lucas 2,51, quando ele tinha 12 anos, diz que Jesus era sujeito a seus pais. Agora, quando você vai para Marcos, capítulo 6, que fala que Jesus volta para Nazaré, não é esse aí o carpinteiro? Já está em outro nível, ele está no tempo, mas agora ele já é grande, agora ele já é homem. Já está no outro patamar. Agora, queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês sobre essa questão do tempo do homem. Uma das coisas mais fundamentais e interessantes para você ficar atento é pular etapas ou retroagir etapas. Isso aqui é a desgraça. Criança com atitude de adulto e adulto com atitude de criança. Essa covardia que esses petralhas, estou falando, esses filhos do diabo, está sendo gravado para botar na televisão, esses petralhas esquerdopata, querer ensinar sexo a criança de 6 anos, isso é uma afronta. Porque está querendo queimar etapas. A criança não tem órgão sexual desenvolvido para libido. O ser humano precisa de 21 anos para poder, a área do impulso está toda formada. Se destrói a área do impulso, quando crianças e adolescentes, por bebida, por sexualidade, vai ser um ser humano sem controle de impulso. Deus sabe o que fez. Então isso é uma covardia. Querer ensinar sexo a criança de 6 anos. Prática sexual de adolescentes, quando seus órgãos estão em desenvolvimento. Coisa que eu fico indignado é ver conversa de adulto e fedelho se meter e o pai não repreender. Não me chama para essa conversa não, que não vai dar certo.
Você está numa mesa, está conversando com a adulta, tem um pirralho de 12 anos. Mas... Ah, meu irmão, eu viro macho com esse negócio. Você quer botar. Agora, tem o outro lado também. É adulto que retroage. Tem uma coisa, olha só Jesus. Em Lucas 2,51, Jesus era sujeito a seus pais. Mas em João 2,4, ele diz para Maria, que tenho eu contigo, mulher. Que tenho eu contigo. Você sabia que tem filho marmanjo que está precisando falar isso para a mãe? Sabia que tem uns caras aí de 25, 27, 28, 30 anos que está precisando dizer para a mamãe, mulher, que tenho eu contigo? Está precisando falar isso. Que você está numa outra maturidade. Irmã, aproveito para dizer para você, para de castrar seu filho. E de ser dona desse cara, de escolher mulher, de escolher tudo. Tem um monte de homem barbado dentro de casa, na barra de saia da mãe. É o quê? Retroagir etapa. O homem foi feito para romper. O homem foi feito para conquistar. Ele foi feito para deixar seu pai e sua mãe e procurar uma mulher e construir uma família. Deus fez isso no homem. E está um cara de 30 anos dentro da casa da mãe. Tem carro, tem trabalho, tem bem remunerado. Que história é essa, meu filho? Que história é essa, minha irmã? E mães segurando filhos, porque muitas delas foram abandonadas pelo marido e de maneira inconsciente querem colocar o filho no lugar do marido. Libera teu filho, minha irmã. Esse cara é homem. E eu vou dizer, porque eu tenho que dizer que eu não vou levar nada, não vou esconder nada. Aí eu vejo até dentro da igreja. Ah, desculpa, vou dizer, vai falar? Vou. E até dentro da igreja, algumas mães castradoras com marmãs dentro da igreja, então eles não casam, mas desculpa a expressão chula, mas vou dizer, é o famoso come quieto. Tá papando irmãs, ok? Na maior carinha de sonso, porque mamãe controla ele. Então mamãe não deixa eu casar. Aí passa o cerol em algumas irmãs. Desculpa a expressão, mas é a verdade nua, crua e pura. E quando não é com irmã, porque não dá mole, porque é crente, porque eu estou falando de irmã no sentido de que está na igreja. Porque nem tudo que está na igreja é. Vocês sabem o que eu estou falando. Tá certo? Seja homem ou mulher. Mas, está lá fora. Como é que pode? Esse cara é homem, meu irmão? O cara tem 30 anos, não casa com ninguém, tem carro, tem emprego, tem dinheiro. Como é que é isso? Só no somebody love. E ainda faz o filho viver uma vida de pecado, dúbia dentro da igreja. O ser humano tem que passar pelas etapas. Não queira fazer do teu filho criança um adulto. Para com esse negócio. Pô, esse menino não é brincadeira. Esse meu filho é igual um homem. Ah, para que igual um homem? Homem o quê? No sentido de masculino? Ok. Mas homem no sentido de ter a formação do poder da decisão? Que conversa. Um irmão chegou para mim. Ah, meu irmão. Um irmão chegou para mim. Eu fui pregar numa igreja. Vem um irmão com uma menina. Elisete estava, não sei se Elisete estava nessa igreja. Um irmão com uma menina de 6 anos. Chega para mim e diz, pastor, pô, não, meu irmão. Eu queria pedir o senhor para o senhor, deixa essa menina pregar na sua igreja. Eu falei, afasta ela, por favor. Eu quero falar uma coisa, porque eu não podia falar pedindo o que aquela menina tem com isso. Falei, chega aqui, meu irmão. Aí tirei o cara de perto da garota. Espera aí um pouquinho, minha filha. Repete o que você falou. Pastor, essa menina, ele ficou empolgado. O senhor tem que ver o dom de exortação que ela tem. Essa menina pega o microfone e exorta a igreja. Eu falei, vou dar corda para ele. É mesmo, meu irmão? Como é que é? Olha, ela já tem uma coleção de fitas de vídeo. Só tem que ver as mensagens. Quando eu vi que já estava na mídia, eu falei, eu fico com vergonha. Tu é um explorador, tu tinha que estar preso. O que uma pirralha, uma fedelha tem autoridade para exortar uma igreja? Ela tem que estar na classe de criança na escola dominical para aprender.
conversa é essa? Claro que Deus pode usar uma criança, mas usa não é na normalidade, é de maneira anormal, inusitada. Deus pode usar uma mula. Agora Deus usa a mula toda hora para falar? Aí você vai dizer, pastor, pior que usa. Não. Porque tem uns caras aí, pastor, me desculpa. Tá, linguagem figurada. Eu estou falando da linguagem real. Deus usa o urubu para levar comida para alguém toda hora? Tem um caso na Bíblia. Então Deus, como é soberano, ele pode usar quem quiser. Agora, o normal não é esse. Deus pode pegar uma garota, um garoto de 5 anos e falar uma profecia na igreja. Pode. Ele é Deus, ele é soberano. Agora, quando você coloca o extraordinário no lugar do comum, está errado. O comum, essa garota está vivendo como criança. Um outro cara também, outra vez, me vem com um garoto de 7 anos de idade, de terno, de gravata, com um biblão do tamanho de um bonde na mão, que era mais pesado que ele. Aí vem o menino, pastor, esse garoto é seu fã. O garoto, aleluia. A paz de Cristo, homem de Deus. Eu olhei assim, rapaz, moleque com biblão, com porte de homem, um garoto de 7 anos. Rapaz, eu babo pelos cantos quando eu vejo isso. Eu falei, afasta meu filho. Uma palavra com seu pai. Ah, meu irmão, eu entrei em cima do cara. Eu falei, meu irmão, vou te dar uma palavra. Você está vendo esse garoto pregador? Quando ele crescer, ele pode ser um ímpio terrível. Sabe por quê? Porque ele viu etapas da vida dele que tinham que ser cumpridas e que foram abolidas. E que quando ele se vê, não vai se achar. E vai ficar revoltado com você. Deixa esse garoto ser garoto. Deixa esse garoto ser garoto. Por isso, meu irmão, que eu bato aqui e repito, é uma covardia você pegar um smartphone que tem acesso à internet e dar na mão de um pirralho. Você é louco! Não, mas meu filho, olha, meu filho é crente. Deixa de ser besta, meu irmão. Deixa de ser tolo. Filho engana pai, porque eu enganei o meu muitas vezes. E quando o filho sabe que o pai é um trouxa, aí que engana mesmo. Pegar uma criança, dar um smartphone para um moleque de 8 anos, eu fico vendo meu neto de 5 anos. A minha filha, eu digo, Thaisa, olha esse garoto. Não, pai, está aqui comigo. Falei, olha esse garoto. Rapaz, o moleque pega um smartphone para ver desenho na presença. Não, pai, eu só dou. Não era nem para dar. Eu digo lá, não era nem para dar. Isso aqui está errado. Um guri de 5 anos mexe nessa porcaria melhor do que um barbado como eu. Aí o pai entrega um troço desse e sai de perto. Aí na escola, o coleguinha diz assim, entra nisso aqui. Sexo. Aí uma criança de 5 anos, e outra, erógeno, estimula, ela começa a ver coisa. Eu sei o que é que eu estou falando. Você está queimando etapas. Criança tem que ser criança, gente. Eu vi um vídeo que me mandaram ontem à noite. Me manda um monte de besteira. Quando me manda uma coisa boa, eu vi um vídeo de um cara dando uma palestra e falando o seguinte: você, quando o filho nasce, diz que precisa trabalhar mais para comprar uma casa melhor. Você, porque tem um filho, se esforça mais, trabalha mais. Só que esse filho, porque você trabalha mais, menos te vê. E aí, o garoto cresce e você pensa que você dando um equipamento eletrônico é a melhor coisa. Quando a criança quer, é a tua presença. Nada substitui a tua presença, nada substitui a tua brincadeira. Ele até fala, o que uma criança quer, mais do que uma bicicleta ou do que um brinquedo eletrônico, é que o pai jogue ele para o alto. É que brinque com ele. Criança é criança. E uma coisa que você já me ouviu falar sobre o tempo do homem, é que o homem tem pouco tempo. Salmo 90, versículo 9 diz que acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. Salmo 103, versículo 14 e 15 diz, ele conhece a nossa estrutura e lembra-se que somos pó. Quanto ao homem são seus dias como a erva, como a flor do campo. Passando por ela o vento logo se vai e o seu lugar não se acha mais.
Agora, tem um terceiro aspecto do tempo, que é o tempo do mundo. Tempo de Deus, tempo do homem, tempo do mundo. E mundo aí é o contexto social que todos nós estamos inseridos. Nesse tempo do mundo, nós estamos na pós-modernidade. Nós não estamos na era analógica, nós estamos na era digital. Nesse mundo de pós-modernidade, não se conta mais distância, se conta tempo. Um clique, você fala com alguém que está em Hong Kong. Um clique, você fala com alguém que está no Oriente Médio. 9h30, você chega na Europa de avião. E agora, tanto a Boeing como a Airbus estão desenvolvendo um projeto de um avião de passageiro supersônico que você vai fazer do Brasil para a Europa em 4 horas. E ainda vai ter coisa mais avançada na tecnologia. Você tem que entender. Você tem que entender que a visão desse mundo de hoje não é uma visão mecanicista. E eu te explico rápido, uma coisa bem simples, mas que é importante você entender. É a visão do todo, não é mais mecanicista. O que é isso, pastor? Antigamente, um engenheiro, vou usar aqui o Samuel, que é engenheiro mecânico. Antigamente, um engenheiro mecânico, expert, fera, esse é o cara. Hoje, tem um engenheiro mecânico que é fera, tem um outro também, mas tem curso de inglês, já barrou esse. Aí tem um terceiro, que também é engenheiro mecânico, é fera. Ele tem curso de inglês, mas ele tem um monte de curso de áreas afins. Sambou o terceiro. Aí vem um quarto, ele é engenheiro, ele fala inglês, ele tem um monte de especialização e tem cursos na área de administração. Sambou o outro. É a visão do todo. E fora isso, a gente sintetiza que quem é que vai vencer na pós-modernidade é quem tem o domínio do conhecimento e da comunicação. E comunicação não é ser Silvio Santos. Comunicação é saber se relacionar. Então não adianta ser só um engenheiro fera, não adianta ter só curso de inglês, falar inglês, não adianta ter especializações em áreas afins, ele vai ter que saber se relacionar, senão ele vai ser mandado embora. Porque a visão é do todo. A enfermidade antigamente, essa visão mecanicista, olhava apenas aquela enfermidade. Hoje não. Hoje, o câncer é uma doença psicossomática. Existem outros elementos interagindo para chegar naquela doença. Mudou. A coisa mudou, meu filho. Se tu está pensando que vai arrumar alguma coisa nesse tempo, sem se aprofundar e sem abrir um leque naquilo que você quer, te prepara para o subemprego. Agora, Deus colocou o planeta Terra nesse tempo. O Salmo 115, versículo 16 diz: os céus são céus do Senhor, a terra Ele deu aos filhos dos homens. Ele não deu aos crentes, Ele deu aos filhos dos homens. Aí você vê um ímpio cachorrão, vagabundo, safado, que blasfema de Deus, conquistar um monte de coisa. E você vê um crente, no maior miserê. E não é diabo. É porque ele não se preparou para esse tempo do mundo. É muito crente, fala muita língua estranha, muito poder, mas vive ferrado. Sabe por quê? Porque Deus não vai fazer aquilo que está na competência humana. Por isso que o Salmo diz que a terra Deus entregou aos filhos dos homens. O planeta Terra está aí para ser conquistado. O que é que você vai querer conquistar? Você vai querer ser mais um na multidão? Ou você vai querer ser referência para a multidão? Escolha! Faça a sua escolha. A escolha está com você. Nós estamos vivendo nesse espectro do tempo do mundo. Tempo de Deus, tempo do homem, tempo do mundo. 4. Cuidado com esse que eu vou te falar. Tempo dos outros. Não é seu. E esse negócio do tempo dos outros, você cuidado, porque começa uma coisa chamada uma maldita comparação. Por que o outro tem e eu não tenho? Porque Deus abençoou, ele não me abençoou. Porque Deus abriu a porta para ele e não abriu para mim.
Aí você vai entrar no Salmista 73. Vai começar a se achar injustiçado, igual o Salmista 73. Eu, justo, temo a Deus, estou no sufoco. O ímpio que blasfema de Deus está na boa. Aí ele chega lá no versículo 13 e 14 e diz: em vão tenho purificado o meu coração, lavado as minhas mãos na inocência. Todo dia tenho sido afligido e a cada manhã tenho sido castigado. Ele já estava começando a se achar injustiçado por Deus, por causa do tempo dos outros. E aí vai levar para uma outra coisa, que é a frustração. Ele ficou. No Salmo 73, versículo 16, diz assim: quando eu tentei entender isso, eu fiquei perturbado. Como é que eu, justo, estou sofrendo e o ímpio, cachorrão, está numa boa? E aí, vai ser levado para uma outra coisa, inveja. Diz lá no texto do Salmo 73, que ele ficou com inveja dos ímpios. E a inveja não é querer alguma coisa parecida que o outro tem, é querer o que o outro tem. Não é querer ser parecido com o outro, é querer ser aquilo que o outro é. Não é querer fazer uma coisa parecida, é querer fazer o que o outro faz. Aí vai ser dominado pela inveja. Sabe o que vai acontecer? É que você pode ser levado ao fracasso e à frieza espiritual. Ele diz que quase ele se desviou. Sabe o que ele escapou? É que ele deixou de fazer a comparação do tempo dele com o tempo dos outros. Ele foi lá no final. Então entrei no templo. Quando ele chegou na casa de Deus, ele diz assim: eu compreendi o fim deles. Tu os coloca em lugares escorregadios. Quanto a mim? Quanto a mim? Tu vai me guiar por um caminho glorioso e depois me receberás em glória. Ele foi entender não aquele momento de comparação. Cuidado com o tempo dos outros. Cuidado para não perturbar a tua vida, porque um irmão de família, ou um irmão da igreja, ou uma pessoa que você conhece, nesse tempo está numa boa, e você dizimista, e você ofertante, está tomando pau. Cuidado, tempo dos outros. Aí tem uma outra coisa para a gente falar do tempo. Fora de tempo. E fora de tempo tem duas coisas. A primeira é querer antecipar o tempo. Precipitação. O rei Saul fez. Ofereceu o sacrifício. Quando ele acaba de oferecer, era proibido. Quis antecipar uma coisa que não podia fazer. Tinha que esperar o sacerdote. O sacerdote chegou e disse assim: rapaz, o teu reino ia ser confirmado para sempre. Isso é, Jesus ia vir da genealogia de Saul. Agora, sambou, meu filho. Quem mandou tu se precipitar? Provérbios 28, 20 diz: o homem fiel abundará em bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. Não é a riqueza que castiga, é a pressa de ficar rico, porque vai fazer bobagem. Está aí a Lava Jato, não precisa falar mais nada. Está aí, é a pressa de ficar rico. Não é a riqueza, é a pressa de ficar rico. Aí tem uma outra coisa, tem essa, né, o fora de tempo, é de que você querer uma coisa que não é para agora, e você se precipitar. Ou então, você deixar o tempo passar. A oportunidade vai embora. Igual a Esaú. Esaú vendeu a sua primogenitura. E diz lá em Hebreus 12, 16 e 17, que depois, mesmo que com lágrimas buscou, não achou mais, deixou passar. Deixou passar. Lembra da parábola das 10 virgens? 5 preparadas e 5 loucas. Deixou passar. Veio o noivo. Aí quando foram, disse: não, a porta fechou, já era, o tempo passou. Tome cuidado com esses dois extremos. Antecipar o tempo e deixar o tempo passar. Mas tem uma outra coisa. Em sexto lugar, o meu tempo. Tempo de Deus, tempo do mundo. Tempo do homem, tempo do mundo. Tempo dos outros. Fora de tempo. E o meu tempo. O meu tempo, você tem que entender onde você está inserido nesse tempo.
Está na hora de gastar ou na hora de economizar? Está na hora de construir ou de usufruir? Está na hora de gastar muita energia ou está na hora de maneirar? Você tem que saber que tempo é esse da tua vida. Que contexto você está? Você é jovem? Está na casa de papai e mamãe? Tem comida e roupa lavada? Esse tempo, você tem que entender que esse seu tempo, você tem que aproveitar o máximo possível. Você está empregado? Trate seu patrão a pão de ló. Só não diga a ele de meu Deus, porque é pecado. Deus só tem um. Mas pode fazer tudo que é elogio que você precisar. Porque você tem que entender o tempo que você está. Se o cara pedir para ficar, fique. Tem que trabalhar sábado, o senhor não quer domingo também não? Não posso porque eu tenho igreja. Isso é coisa de religioso, rapaz. Isso é coisa de religioso. Sabe? Não, tem igreja. Não é dia santo, por algum acaso, domingo? Não santificam o sábado, mas santificam o domingo? Que história é essa? Bota para quebrar. Você tem que entender esse tempo da sua vida. Hoje. O que adianta? O cara está com um carro de 200 mil reais e mora de aluguel. Não entendeu o tempo da vida dele. Em vez de juntar dinheiro para comprar uma casa, minha casa, minha vida, minha casa, minha vida, e sei lá o que mais que você quiser, certo? Não. Tá usando a coisa para bobagem, para besteira. Você tem que entender o tempo da sua vida, rapaz. Aproveitar esse tempo. O cara tem uma casa quitada, vai se meter a comprar uma casa maior, pega essa casa quitada, dá de entrada e segura uma prestação para pagar 10 anos. Chega no terceiro ano, não aguenta. Fica sem essa maior e perdeu a outra que estava quitada. Eu já vi esse filme. Rapaz. Olha a hora, olha essa hora. Olha esse seu tempo. Está na hora de passear ou de ficar quieto? Vai passear na Quinta da Boa Vista, aqui no Rio de Janeiro. Jardim Zoológico. Vai ver o macaco Tião. Morreu? Então tem outro macaco no lugar dele. Vai ver a zebra. Vai pra praia. Vai pra praia, vai passar na praia, leva o isopor. É isso, você é da farofa. Não adianta. Irmão, deixa de bobagem. Todo mundo sabe quem é da Zona Sul e quem é do subúrbio. Isso é besteira. Rapaz, eu nunca vou me esquecer uma vez. Nunca vou me esquecer, não vou dar o nome dos irmãos aqui. Rapaz, Pastor Santos, com toda a tropa, a gente, tudo, um irmão, dono de barcos de pesca, em Angra, barco pesqueiro, falou, vamos lá, Malafaia, traz todo mundo, nós vamos aqui para uma ilha, e lá, nós vamos fazer uma refeição que você vai ver. Aí, rapaz, já viu o barco de pesca? Aquele barcão de pesca. A família do pastor Santo, neto, filho, tudo, a gente tudo lá. Aí veio aquele barco de pesca. Quando o cara vai chegando numa ilha, irmão, só lancha de bacana. Quando o bacana estava na ilha, viu aquele barco, aquela gentalha chegar, os caras fizeram assim, pô, chegou o subúrbio aí. Só lanchão, meu irmão, na ilha. Aí nós chegamos, aquela fala alto, o crente fala alto, e aquela, ele fala, pega, corta, esqueceu, aquela confusão toda. Aí nós chegamos na ilha, e o povo olhando assim, uma ilha, o barcão de pesca, aí o cara foi tirando, depois chegou, tá na hora do almoço. Agora escuta a cena que foi linda. O cara armou uma grelha, irmão, eu nunca vi camarão daquele tamanho. Uma tralha de um camarão, só bichão, e robalo, que é um peixe nobre. Meu irmão, o cara fez aquela grelha. Quando ele botou aquele bando de camarão de peixe, os bacana, tudo com sanduíche natural. Meu irmão, aquele cheiro subiu. Aí eu, de mulher, que eu falei, gente, agora chegou a nossa vez. Aí eu pegava um camarão, que delícia!
vamos tirar onda com esses caras. Meu irmão, não é brincadeira não, eram umas 40 pessoas. Mas era camarão para dar de pau. Dava para vender, dava para dar, para jogar pro peixe, para dar para aquela turma toda daquela lancha bacana. Mas os caras trouxeram, o cara é dono de vários barcos pesqueiros, mas olha, foi comida para dar de pau. Então, meu irmão, não, pastor, me leva um isopor desse tamanho, carrega aí. Isso, chega na areia da praia, entendeu? Faz a festa conforme Deus permite você fazer. Deixa de bobeira, rapaz. Viva o tempo da sua vida que Deus está permitindo você viver. Agora também tem uma coisa. Se você pode ir para um hotel 5 estrelas, em Punta Cana, ou nos Estados Unidos, ou no Nordeste brasileiro, não vou não, o que vão falar? Aqui, desculpa a expressão, fala o diabo que quiser. Não estou roubando, é meu, eu construí. Não vou falar não, porque vai ter... Que conversa, você pode? Usufrua! Eu já fui para Farnel, eu já fui para Aruama, eu já fui de carro velho para Aruama, de Kombi, porque era a minha época, ok? Mas se eu tiver que viver, e se eu tiver que retroagir, eu vou retroagir numa boa, porque eu sei viver igual a Paulo. Eu sei estar abatido e sei ter também abundância. Em toda maneira eu estou instruído, tanto a ter fartura como a padecer necessidade. Então viva a tua vida e deixa a língua dos outros. Eu me lembro que eu estou falando aqui, ó, tá gravando. Eu não tinha salário de igreja, por bondade de Deus, o pastor que mais vende livro no Brasil, não tinha salário de igreja, como não tem até hoje, por uma decisão pessoal minha, mas naquela época eu era evangelista, vendia livro, vendia tudo. Aí eu comprei um Mercedes. Comprei um Mercedes-Benz. Olha que eu estou falando, meu irmão. Essa história tem uns 18 anos. Aí a minha digna esposa, queridíssima, linda, maravilhosa, que está ali. Silas, você vai chegar com um Mercedes na Penha? Falei, vou. Não roubei, não peguei dinheiro de oferta para desviar. Vou chegar, sim senhora. Lasque-se a língua de quem quiser. Cheguei, comprei um Mercedes-Benz, eu estou falando de 18 anos atrás, cheguei na igreja, pai Elisete, quis quase se esconder no carro. Porque a cultura dela estava preocupada, ela foi criada nesse ambiente, num ambiente de dependência, que o pastor, o pai, não podia fazer nada, o povo estava olhando. Uma vez uma irmã chegou para minha esposa, filha de pastor, estava com um vestido que a irmã Maria mandava fazer, que comprava corte, né, na Calil, sei lá onde. Aí fez um vestidinho para Elisete. Aí uma irmã no coral chegou para Elisete e disse assim: meu dízimo está prestando para alguma coisa. Ela está ali. Quando naquela época o serviço social, primeiro a irmã Maria tirava as coisas para a família do serviço social. Tem o privilégio de escolher primeiro o que estavam dando. Muita roupa minha foi para Otoniel, muita roupa minha foi para Onésimo, muita roupa minha foi para Albedes, que meu pai, oficial da Marinha, a gente tinha um outro nível de vida, e muita coisa, muito agasalho, muita roupa de meninas da igreja foi para Elisete. Aí eu falei para ela: minha filha, isso aqui não é roubado, não trapacei ninguém, não desviei oferta, isso aqui é fruto do meu trabalho, vai para a língua com o inferno para quem quiser. Porque eu não vou deixar de viver a bênção que Deus me deu por causa da língua dos outros, por causa de invejoso. Viva o tempo da tua vida! Igual agora, nessa conversa fiada, o senhor ganhou 100 mil de oferta. Mas 100 mil de oferta, vem um jornalista, um boçal, falar comigo: mas 100 mil de oferta o senhor ganhou? Eu falei: não, meu filho, eu já ganhei um Mercedes de 440 mil, 0 quilômetro. Não é só isso aí não, isso aí é fichinha. Aí eu vou pro pau, vou para esculhambar. Eu falei: não, isso aí é bobagem. O cara fica se olhando para mim. Não é só 100 mil não, 100 mil isso aí foi uma ofertinha que eu ganhei. Eu já ganhei muito mais, eu ganhei um Mercedes de 440 mil reais, o cara me deu com a nota fiscal 0 quilômetro. Aí, pastor, para o seu aniversário, um empresário rico. E eu dei para a igreja, nem fiquei. Falei: eu ganhei um apartamento de 750 mil que um membro da igreja me deu. Olha, eu comprei 5, resolvi te dar 1.
Falei para o cara, eu peguei e disse assim, vende, bota o dinheiro na igreja, tem um monte de obra, tem um monte de coisa, eu já tenho um lugar onde morar. Falei, você está por fora, amigo, você não sabe de nada, você não conhece nada disso. Pergunta se saiu uma nota em jornal do que eu falei. Sai nada, meu irmão. Sai nada. Sabe por quê? As pessoas te veem agora, mas não sabem a tua trajetória, o que você construiu, o que você passou, o pão. Não vou dizer o diabo, mas que alguns amassaram. Que eu não vou dar mole para diabo, que diabo não amassou pão para ninguém aqui. Mas que alguns amassaram, para você chegar onde você chegou. Viva a sua vida, porque tem o seu tempo. Agora escute o que eu vou te falar. Já estou chegando no final. Tempo de Deus, tempo do homem, tempo do mundo, tempo dos outros, fora de tempo. O meu tempo. Sétimo, o tempo de Deus na minha vida. Você sabe o que é o tempo de Deus na nossa vida? É a soma do tempo de Deus, do tempo do mundo. Vai somando isso. Tempo de Deus, tempo do mundo, seu tempo. A soma disso, vai chegar o tempo de Deus. Quero dizer para você, meu irmão, o tempo de Deus da sua vida já foi feito. Vou voltar ao início da mensagem. Deus está na eternidade. Já fez o tempo da vitória para você. Vai chegar. Vai chegar. Vai chegar. O diabo, fique sabendo, ou melhor, ele já sabe, eu só estou dizendo de novo. Os ímpios fiquem de boca aberta, porque vai chegar. Se ainda não chegou, vai chegar o tempo de Deus na sua vida. E aí, eu aprendo uma coisa com um cara chamado Davi, que sofreu 10 anos, foi perseguido implacavelmente, de maneira injusta, pelo rei Saul. E quando o rei Saul teve na mão dele por 2 vezes, que ele tinha o direito legítimo de matá-lo, ele falou, eu não toco nele. Sabe o que eu aprendo? Você não precisa matar ninguém para chegar a sua vez. Entenda a linguagem que eu estou falando. Estou falando a linguagem figurada. Você não precisa matar essa pessoa no departamento para você ser o chefe. Você não precisa matar essa pessoa no negócio. Ei, Davi esperou o tempo de Deus. Davi esperou. O cara perseguindo, tinha que se esconder em cavernas, tem que ir para monte, ir para deserto, ficou rodando para lá e para cá durante 10 anos, entregou seus pais a inimigos, a moabitas, porque estava com medo de ser assassinado. E diz o texto de 2 Samuel capítulo 3, versículo 1, e houve guerra prolongada entre a casa de Davi e a casa de Saul, mas a casa de Davi prevaleceu. E quando chegou o tempo de Davi, meu filho, não teve para ninguém. Não teve para ninguém. Quando chega a tua hora, meu irmão, não tem para ninguém. Quando chega o tempo de Deus na sua vida, a hora que Deus decide, porque Ele já decidiu na eternidade, a hora que Ele decide manifestar aquilo que Ele já fez na eternidade, dizer agora. Não tem capeta, não tem governo, não tem economia, não tem parente, não tem inimigo, não tem homem, não tem ninguém que impeça a tua vitória e a tua bênção. Vem o tempo de Deus para a tua vida, vem o tempo de Deus para a tua família, o tempo de Deus para o teu negócio, o tempo de Deus no trabalho, o tempo de Deus fazer coisas na tua vida espiritual. Te prepare, se não chegou, vem aí o tempo de Deus para você. Promessas vão se cumprir, portas vão ser abertas, milagres vão acontecer, Deus vai operar coisas. E eu vou terminar dizendo uma coisa, em 8º lugar. Tem tempo de Deus, tem tempo do homem, tem tempo do mundo, tem tempo dos outros, tem fora de tempo, tem o meu tempo, tem o tempo de Deus e tem o tempo dos fins.
Tem o tempo do fim. Você tem que conhecer esse tempo. 2 Timóteo capítulo 3. Nos últimos dias haverão tempos trabalhosos, porque haverão homens amantes de si mesmo, sem afeto natural, devassos, impiedosos, perversos, malignos, depravação moral. Você precisa, como eu, estar atento aos sinais desse tempo. Mateus 24, 37 diz assim: assim como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Isso é um sinal. O que era o dia de Noé? Depravação moral em alto grau. O que está acontecendo hoje? Depravação moral em alto grau. É um sinal. Lucas 21, 25 ao 28, de maneira sintética, diz assim: os homens vão ter terrores do bramido do mar, tsunami. Está lá no texto. Dos sinais nos céus e dos terrores que vão acontecer na terra. Quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Temos que estar atentos aos sinais, porque Jesus vem. Jesus vem. Jesus vem. Vigiai, pois não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Jesus vem. Temos que estar preparados e vigilantes para esse tempo dos fins. Ou fins dos tempos, como você queira. Temos que estar preparados. Temos que saber que o relógio de Deus, o palco está sendo montado. Só falta manifestar a eternidade de Deus nesse tempo do arrebatamento da igreja e das coisas finais. Ele vem. Ele vem. Ele vem. Prepara-te, ó igreja, para encontrares com teu Deus. Ele vem. Prepara a tua vida, conserta a tua vida. Não brinque. Deus não se deixa escarnecer. Mas pastor, o pecado está... Pastor, o diabo está fazendo uma arruaça. De vez em quando eu encontro um pastor dizendo: rapaz, a coisa está muito difícil. O capeta está arrebentando. Está acontecendo coisa na igreja que a gente fica de arrepiado. É verdade. Eu vou te dar Romanos 5:20. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A graça de Deus é maior para transformar, para libertar, para mudar, para fazer o homem ser santo, separado. Querido, não é desculpa não. Prepara a tua vida, porque Jesus vem.